Boa tarde a todos. O tema que eu queria falar para vocês, na verdade, fala sobre durabilidade. Né? Na verdade, a ideia é colocar algumas soluções sobre durabilidade e a gente vai estar falando de duas coisas. Seria dois temas chamados concretos autocicatrizantes e vida útil de projeto das impermeabilizações. No fundo, uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: durabilidade, na verdade, é importante a gente mudar o conceito do que é durabilidade. A gente entende que, às vezes, durabilidade é uma coisa indestrutível. E, na verdade, eu acho que esse talvez seja um dos poucos grandes erros, né, que a gente comete, porque durabilidade, na verdade, não é indestrutibilidade. Durabilidade quer dizer manutenibilidade. É um projeto de fácil manutenção. Então, no fundo, é assim, eu parabenizo o pessoal da AEI, né, por causa exatamente do tema de hoje, né, que é a questão de manutenção das impermeabilizações, né. E eu diria que os dois assuntos, na verdade, eles puxam uma direção bastante importante. Entendo que, assim, para a gente quebrar esses paradigmas que a gente tem, na verdade, a gente precisa exatamente das associações, né? Então, quando a gente fala da vida útil de projeto das impermeabilizações, a gente está falando de um projeto, né, feito desde maio do ano passado pelo IBE, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, coordenado pelo nosso amigo aqui, José Miguel, nosso diretor do IBE, né? E é um projeto que se formou um guia para atender a norma de desempenho, mas nas questões das impermeabilizações. Então, é um guia que mostra como é que a gente calcula a vida útil de projeto de uma impermeabilização, de uma manta asfáltica, de uma argamassa polimérica. Esse trabalho vai ser a ideia é que ele seja incorporado dentro do manual do CEBIC, né, do trabalho, do material que foi apresentado hoje. E a ideia, na verdade, também é mostrar um outro lado, que é o seguinte: quando a gente fala de concretos autocicatrizantes, a gente está, na verdade, mostrando um ponto bastante interessante, que é a parceria entre a indústria e a universidade, né? Acho que isso é um dos pontos que vai levar a tecnologia mais para frente. Então, nesse caso, foi um trabalho da AMC junto com o ITA, né? Para eu poder explicar um pouquinho essa questão da mudança de cultura, eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês a fazer um pequeno exercício mental, né? Nesse sentido, eu faria uma coisa assim: a gente vai comparar a medicina com a engenharia civil. Nesse sentido, a AMC, que é uma indústria de produtos químicos para a construção civil, né? Eu gostaria que vocês imaginassem que a gente fosse uma indústria farmacêutica que faz remédios para a estrutura de concreto, né? E aí, nesse sentido, quando vocês enxergam a AMC como indústria farmacêutica, eu enxergo vocês como médicos, e a minha obrigação é passar para vocês qual que é o princípio ativo do remédio, qual que é a dosagem, e uma das coisas mais importantes, qual é a contraindicação desse remédio. Acho que esse relacionamento é muito importante e me ajuda a explicar alguns conceitos que eu queria passar para vocês quando a gente começa a falar do trabalho que foi feito pelo IBE, né? E dentro do IBE a gente está falando da norma de desempenho, que é a NBR 15575, né? É uma norma que traz uma série de práticas, principalmente na questão do projetista, da valorização do projetista e também na questão da fiscalização, né, da aplicação da impermeabilização, que é um dos pontos muito importantes e muitas vezes é muito menosprezada, né? A norma de desempenho, ela traz algumas coisas, alguns requisitos na questão estrutural, segurança contra incêndio, né? Desempenho térmico, uma série de coisas onde o desempenho vai ser importante. E uma das coisas que se diz muito é a questão de que uma estrutura, no mínimo, tem que durar 50 anos, né? Então, nesse sentido, eu diria o seguinte: o nosso paciente, que seria o edifício, né? E vocês são os médicos, o médico está falando o seguinte, o paciente está perguntando para vocês o seguinte: doutor, como é que eu faço para viver 50 anos? Acho que essa é a grande pergunta dentro da norma de desempenho, né? E a gente tem uma questão onde fala que a gente precisa, na verdade, não só vida útil, mas a qualidade da vida útil. Acho que é uma parte bastante importante, né? E aí a gente busca um pouquinho os dois manuais, né, que foram malados pela CEBIC, né? É um manual de desempenho, é um guia para orientativo para atendimento da norma de desempenho. Vocês conseguem encontrar isso dentro do site da CEBIC, né? E uma coisa também que é o manual de uso e manutenção, né, da CEBIC. Então, eu gostaria de puxar algumas coisas importantes que estão nesse manual, né? Dentro desse manual, a gente tem, por exemplo, uma coisa bastante interessante, né? Durabilidade hoje não é só um referencial técnico,
Vocês vão começar a notar que é um referencial também jurídico. Então, quando vocês começam a ver os cursos de norma de desempenho, você vai ver que grande parte não são engenheiros, são arquitetos, mas uma grande parte também são advogados, né? Porque os advogados começaram a entender que a norma de desempenho vai ser uma brecha bastante grande para poder trabalhar junto com as construtoras. Uma das coisas importantes, quando a gente pensa em durabilidade, a gente não pode só pensar no custo inicial. A gente precisa pensar no custo inicial, custo de operação, custo de manutenção e de reparos não previstos. Acho que esse é um global grande que a gente precisa estar consciente, né? E aqui vem a tabela onde a gente começa a ter, né, uma estrutura, no caso, né, ele tem uma vida útil de projeto, uma VUP mínima de 50 anos, uma intermediária de 63 anos e uma superior de 75 anos. Né? Então, uma das coisas importantes é entender que a vida útil começa no momento do habite-se. Tá? Esse é um dos pontos importantes. Né? E aí, dentro dessa tabela, a gente tem a questão das estruturas, mas entra aqui a parte das impermeabilizações. Né? E nas impermeabilizações você vai ver nitidamente duas diferenciações. Né? Manutenção sem quebra de revestimento e manutenção com quebra de revestimento. Então, quando a gente tem a quebra de revestimento, existe o risco de você danificar a impermeabilização. Então, se exige que essa impermeabilização tenha pelo menos 20 a 30 anos de vida útil, que nem o André comentou com a gente. E os que não têm necessidade de quebra, por exemplo, os sistemas onde você aplica demões sucessivas sobre o material, você exige uma vida útil menor de 8 a 12 anos. Então, esse é um pouquinho da mentalidade dessa norma. Né? Uma das coisas interessantes é o seguinte, apesar, né, da vida útil ser de 75 anos, né, a garantia é 5 anos. Tá? Isso é uma coisa que indigna muita gente. Tá? No fundo, por quê? Porque, na verdade, às vezes, a gente entende a durabilidade como sendo uma coisa indestrutível. Né? Ele tem que ser indestrutível por 75 anos. Por que ele só dá uma garantia de 5? E, no fundo, eu diria o seguinte, tira a imagem de que uma impermeabilização é um super-homem. No fundo, imagina ele como sendo um bebê. Ele nasce e começa a crescer, e os primeiros 5 anos são os mais críticos, né, do desenvolvimento dessa criança. Né? Você vai ver também a mesma coisa, né? A garantia da implementação de estanqueidade continua sendo os mesmos 5 anos, mesmo tendo aquelas vida úteis de 8, 12, 20, 30 anos. Né? E isso é uma coisa que às vezes é difícil de entender. Né? É difícil de entender porque, na verdade, é o seguinte, quando o paciente vem para você e pergunta para vocês, né, vocês são os médicos agora, né? Doutor, eu quero viver 75 anos, o que eu faço? Né? Vocês, como médicos, a primeira coisa a resposta de vocês é o seguinte, para de fumar, para de beber e começa a fazer exercício. Né? No sentido de que a vida útil não é um remédio que ele toma e vai viver e vai ser super-homem. A vida útil se faz com a manutenção de dia após dia. A durabilidade é uma responsabilidade da pessoa. Né? Quando a gente faz essa comparação com a medicina, é muito fácil de entender. Agora, quando a gente faz a comparação na engenharia civil, a gente entende que a impermeabilização tem que ser um super-homem. Tá? Então, essa é um pouquinho do que a gente quer quebrar em termos de manutenção. Tá? Na questão de manutenção e elaboração, ele tem algumas coisas bastante interessantes. Né? A construtora é responsável em fornecer o manual do proprietário, né? Mas uma coisa também importante, né? A construtora fornece uma sugestão. Essa palavra é importante. Ele não fornece o plano de manutenção. A construtora não fornece o plano de manutenção. Por quê? Porque deve existir um outro profissional que vai fazer esse plano de manutenção. Tá? Então, uma das coisas importantes é entender, a construtora é como se fosse um médico obstetra. Ele traz a construção para o mundo. Então, quem vai fazer o plano de manutenção, na verdade, é um outro profissional que às vezes não existe muito na engenharia civil, que seria como se fosse um engenheiro pediatra. Ele é o que vai fazer a carteirinha de vacinação da estrutura. Essa é uma das coisas importantes de entender, no sentido de que a manutenção ocorre e, no fundo, esse profissional faz falta no Brasil. Né? Perda de garantia agora. Né? Esse material é um material da CEBIC, então é um material que vai estar dentro. Então, por exemplo, caso haja reformas, a gente tem uma nova norma de reformas, a gente vai ter a questão da reforma como uma falta de perda de garantia. Mas uma outra coisa interessante que é o seguinte, né?
é também item de perda de garantia caso não seja implantado e executado de forma eficiente o programa de manutenção. Né? Se você não tem um programa de manutenção, que é a carteirinha de vacinação, implantado, você perde a garantia. Esse vai ser um item que a CEBIC tem orientado as construtoras a fazer. Né? E isso quer dizer o seguinte, né? No sentido de que o síndico é responsável por contratar um profissional que faça o programa de manutenção, quer dizer, que faça a carteira de vacinação, e é importante também o síndico saber que está sendo carimbado essa carteira de vacinação, quer dizer, ele tem que apresentar a nota fiscal da limpeza da fachada, né? A nota fiscal da troca da buchinha da torneira, né? Então isso é uma coisa que cada vez vem acontecendo, e esse é um programa que a gente começa a entender que a manutenção é que vai gerar a durabilidade. Né? As inspeções prediais é uma coisa que já existe em termos municipais e estaduais. Uma das coisas importantes é que essa inspeção predial está sendo estudado para que tenha uma normativa, uma regulamentação federal. Então, a cada 5 anos, você vai ter pessoas que vão inspecionar o prédio estruturalmente, em termos de durabilidade, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, o IBAP tem brigado muito nesse sentido, né? Eu acho que é uma briga bastante importante, né? De trazer isso de uma forma de regulamentação federal. Né? Na questão da impermeabilização, né? A gente tem a questão das áreas molháveis, né? Áreas molháveis não precisam ser estanques, então não tem essa questão, não é aplicável, né? A questão, uma coisa bastante importante, né? Toda atividade de impermeabilização deve ser feita por empresa especializada. Né? Isso é uma coisa importante no sentido de que os serviços de impermeabilização não devem ser feitos pelo pessoal da manutenção do condomínio, por exemplo. É uma questão de ser, é necessário uma empresa especializada em impermeabilização para ser feita. Isso é o que mostra a norma. Né? A questão de perda de garantia, reparos com produtos inadequados. Né? Então, você começa a ter uma cultura diferente de durabilidade, uma cultura diferente de que não é uma questão de ser indestrutível, mas uma cultura que a gente faça sempre manutenção. Então, é uma coisa bastante importante trazer essa questão da manutenção da impermeabilização. Né? E aí a gente entra, né, nas normas que a gente tem trabalhado agora. A norma de desempenho, né? A norma de manutenção, uso e manutenção, gestão de manutenção, a norma de reformas e essa norma de inspeção predial, que é uma questão de um nível federal. Né? Imagina o seguinte, hoje, se a gente estiver pensando em comparar engenharia com medicina, né, a gente teria só 2 tipos de médicos. Né? O médico obstetra, que é a construtora que traz a obra para o mundo, e a gente tem um médico legista, que é o perito judicial, né, que fala que a estrutura morreu de carbonatação, né, a estrutura morreu de ataque de cloreto. Mas, no fundo, eu diria o seguinte, o projetista é um profissional muito importante, que ele é o cara responsável pelo pré-natal. Né? E o empreiteiro é como se fosse um enfermeiro que vai aplicar todos os remédios. Né? Mas uma das coisas, assim, é importante entender é o seguinte, né? A gente tem o ABITSE, onde começa, e tem o manual do proprietário. Tá? Hoje, isso só se resume a isso. Né? A gente não consegue ter essa cultura de manutenção. Né? E, no fundo, eu diria o seguinte, né? Quem vai girar essa roda da manutenção não vai ser nós técnicos, vai ser o advogado. Né? Ele vai estar atrás da gente, né? Atrás, mostrando assim, ó, vocês não fizeram isso, ó, toma multa. Né? E ele que vai ser responsável de fazer toda essa roda girar. E nesse sentido, eu diria que é importante dizer que é necessário outros tipos de profissionais. Né? Então, quando a gente fala no seminário de Semana de Engenharia, a gente fala o seguinte, ó, vocês que estão se formando agora, né, você fala, não vou construir mais nada, mas existe uma série de prédios que ainda são necessários fazer, que a gente chama de ter um especialista, que é como se fosse o médico pediatra. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o plano de manutenção, que é carteirinha de vacinação. Né? Esse é um prazo bastante importante, onde vai ter um mercado bastante grande para esse tipo de profissional, que vai na primeira reunião de condomínio e vai falar o seguinte, gente, eu estou aqui para fazer todos os reparos, né? Todas as coisas, todas as não conformidades, enquanto o construtor ainda está aqui. Né? Não é aquela briga que quando chega 4 anos e meio, né, vai 6 meses para acabar a garantia e todo mundo sai correndo. Né? Uma das coisas importantes também é dizer o seguinte, né? A construtora, ele é um médico obstetra, ele é
né, na verdade, ele faz o parto. Por isso que ele é só responsável por 5 anos de garantia, porque ele é responsável por 5 anos pelos erros no parto. Isso é uma coisa bastante importante de entender. Né? E é importante o construtor também dizer que é o seguinte: eu faço o parto, mas você tem que buscar, né, um pediatra para que essa manutenção e essa durabilidade continue mais para frente. Esse é um dos sistemas que a gente tem brigado bastante. Né? E nesse sentido a gente vai começar a entender que a gente vai ter também, né, esse especialista faz o que a gente chama de laudo de conclusão de obra, que é exatamente mostrar que realmente o que o ABIT se mostra, ele chancela como um terceiro de que está acontecendo. E uma das coisas também é o seguinte: ele faz o que a gente chama de laudo de auditoria de manutenção. Né? Ele faz o trabalho de verificar que se o condomínio realmente está fazendo a manutenção de uma forma correta. Uma coisa bastante importante também é que, conforme os prédios vão se avançando na idade, vai ter outro especialista que vai ser um inspetor. No fundo, ele vai fazer o trabalho de como se fosse um médico geriatra. Né? Uma coisa que também vai funcionar bastante vão ser as seguradoras, que vão trabalhar como se fosse os planos de saúde. Né? Então, esse seria talvez uma coisa ideal que acaba funcionando muito na Europa. Né? Mas não acontece muito aqui no Brasil, porque no Brasil se exige que a construtora seja como se fosse uma mãe. Né? Ele nasce, a estrutura, e ele é responsável pela vida toda da criança. E aí, quando a construtora fala o seguinte, né, 5 anos, eu não quero mais nada com você, a criança se sente traída. Ele se sente traída, ele fica indignada. Não, você é minha mãe, por que você vai me jogar? Né? Você me está saindo, né? Você não quer saber mais de mim depois de 5 anos. Né? E no fundo, a verdade é o seguinte: a construtora não é a mãe, né? É a médica que fez o parto. Né? Então, esse talvez seja uma das coisas mais importantes, no sentido de que a gente precisa entender que a manutenção, né, faz parte do cliente, é responsabilidade do morador e não da construtora. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente mostra, e nesse contexto está dentro o trabalho do IB, que é exatamente mostrar como a gente chega, como é que a gente procura aumentar a vida útil e como é que a gente consegue manter o valor do imóvel. Né? A gente tem 3 passos, 1, 2 e 3. O primeiro passo, na verdade, foi um trabalho de entender quais são as situações que a norma de desempenho exige. Então, caixa d'água enterrada na piscina, né, cobertura transitável. Então, foram elencadas uma série de situações que a norma de desempenho prevê a impermeabilização. Né? E, em contrapartida, no outro lado, a gente tem todas as normas brasileiras que falam sobre impermeabilização. Né? Então, argamassa polimérica, manta asfáltica, manta de PVC, né? Então a gente tem todos. Então, tudo isso a gente fez com que os projetistas, né, relacionarem os grupos de produtos que existem nas normas brasileiras com as partes das edificações que são citadas na norma de desempenho. Né? Isso aqui aparece nessa planilha que foi elaborado junto com o pessoal do IB, né? Eu vejo várias pessoas que estão aqui participaram desse trabalho também, né? Então a gente tem os grupos de trabalhos, aqui tem todas as normas brasileiras de implementação, e aqui tem todas as partes que estão citadas na norma de desempenho. Né? Por exemplo, nas partes das edificações, tem caixa d'água, né? Jardineira, cobertura utilizável. Eu vou usar esse número 7 como exemplo: cobertura utilizáveis, tráfego de pedestres, vida útil de projeto de 20 a 30 anos. Tá? Então, essa linha 7 é importante que vocês guardem. Né? Do outro lado, aqui a gente tem as normas. Né? Você tem as normas de cimentícios, as normas de membranas e a norma de mantas. Aqui você tem nos cimentícios, né, as argamassas poliméricas, né, argamassa impermeável. Né? Aqui a gente tem a manta asfáltica, aqui você tem manta de PVC. Né? E aqui a gente tem a linha 7 aqui. Né? Então, você vai ver uma série de numerozinhos que vão relacionar uma outra tabela, onde você vai procurar número 30, né, por exemplo. Né? Manta de PVC em cobertura. Né? O número 40, né? Que é o número 30 é manta asfáltica em cobertura. E a 40 é a manta de PVC em cobertura. Né? Lembra desses 2 números, 30 e 40, porque a gente vai no passo 2, a gente vai ver qual o sistema que a gente vai escolher. Né? No passo 2, a gente vai ter, né, uma tabela onde os próprios fabricantes eles colocam a vida útil de referência para cada tipo de sistema. Né? Então, para cada sistema, temos 30 e 40. Né? Cobertura com manta asfáltica, cobertura com manta de PVC. Né? A gente vai nessa tabelinha aqui. Na tabelinha a gente vai ter vida útil de referência, tem 20 anos, 25, 30 anos.
né? Aqui a gente tem aquela tabelinha onde tem os números 30 e 40. Né? Aqui você vê, ó, o 30 e 40, aqui tem um 30 já. Né? Mas tem uma série de outras citações, tem 37, umas 40 citações diferentes, fora as que a gente identificou que não tinha no nome de desempenho, né? E a situação onde, por exemplo, a manta asfáltica e a manta de PVC. Né? Aqui a gente tem a citação 30 e a citação 40. Tá? Na citação 30, tá? A primeira tabela é de vida útil de referência de 20 anos. É importante dizer que a gente colocou o termo vida útil referência. Né? Porque vida útil de projeto, quem dá é o projetista. Né? E existe uma tabelinha que a gente mostra assim, vida útil de referência não necessariamente é igual a vida útil de projeto. Existe uma série de fatores que vão interferir, né, para que você realmente tenha uma vida útil de projeto. Né? Mas de qualquer jeito a gente tem na situação 30, por exemplo, né, a gente tem 3 opções aqui. Tá? 3 opções para atender uma vida útil de referência de 20 anos. Né? Então, por exemplo, né, a gente separou assim, não é bem isso, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tipo, áreas menores que 100 metros quadrados, áreas menores, médias de 300 metros, menores que 300 metros quadrados e áreas maiores que 300 metros quadrados. Né? De 100 para 300, você vai ver que assim, a gente vai ter uma situação onde a gente vai trabalhar, por exemplo, uma manta tipo 3, 4 milímetros aderida a maçarico. Isso é suficiente para a gente entender que tem vida útil de 20 anos. Né? Para a gente aumentar uma área um pouquinho maior, a gente vai colocar uma manta tipo 2, 3 milímetros como sacrifício. Né? Desculpa, não. Manta tipo 3, mais uma aderida com asfalto NBR2 ou asfalto elastomérico. Desculpa. Né? E a terceira seria a manta dupla, onde tem uma manta tipo 2 mais uma manta tipo 3. Né? Então a gente tem 3 soluções para 20 anos, mas para áreas diferentes, por exemplo. Né? E na casa do 40, por exemplo, né, a gente vai ter uma manta de PVC com 1,2 milímetros de espessura. Né? Aumentar 5 anos de vida útil de referência, por exemplo. Né? Eu vou colocar de 20 para 25 anos. Né? O que eu faço nesse sentido aqui? A manta tipo 3, eu vou aumentar uma manta tipo 2 de sacrifício. Ambas são aderidas a maçarico. Né? Nesse aqui, ele vai aumentar, na verdade, um banho de asfalto oxidado sobre tudo, por exemplo. E para cá a gente tem a manta, a dupla manta, né, onde aumenta a espessura, os dois são tipo 3, né, e com aderidos com asfalto NBR2. Aqui já do PVC é simples, eu aumento um pouquinho a espessura. Né, vai de 1,2 para 1,5. Né? Para 30 anos, a gente vai ter, aqui já não tem mais uma solução compatível, né? E aqui a gente vai colocar um banho de asfalto em tudo, por exemplo. Isso aumentaria 5 anos. E a gente tem aqui no outro, além das duplas asfaltos, eles são aderidas, aderidas com asfalto elastomérico, né? E um banho total também sobre um todo. Na última reunião a gente colocou para que para 30 anos a gente só admitisse as mantas asfaltas classe A, as outras de classe A e B. Mas por enquanto eu não recebi, na verdade, essa atualização, por isso que ainda está antiga. Tá? Mas aqui a ideia é que para 30 anos só classe A. Esse seria o referencial que a gente daria dentro da vida útil de referência. E na casa do PVC ele vai aumentar de 1,5 para 2 milímetros. Isso vai estar em todos, né? Tudo argamassa polimérica. Então foi um trabalho de maio, né, do ano passado até setembro desse ano. Então esse foi um trabalho extenso que foi feito de formatar todas essas tabelas. Então a gente agora já tem a vida útil de referência. Cabe agora ao projetista pegar a vida útil de referência e transformar isso em vida útil de projeto. Como é que ele faz isso? Ele vai no passo 3. Né? No passo 3, o projetista vai fazer o cálculo da vida útil considerando algumas coisas. Projeto, não só o projeto de implementação, o projeto da construção como um todo, né? Se o projeto da construtivo está compatível com o projeto de implementação, a fiscalização e a manutenção. Né? Então, nesse trabalho, ele tem uma planilhinha de Excel, onde você, por exemplo, eu escolhi uma manta asfáltica tipo 3, classe B, 4 milímetros, aplicado com maçarico, que naquela tabela anterior tem uma vida útil de referência de 20 anos. Né? Eu vou multiplicar alguns fatores, né, de projeto, qualidade, fiscalização. Né? Então, esses fatores vezes a vida útil de referência vai me dar a vida útil de projeto.
né? Então, eu escolhi alguns fatores que, de certa forma, deu um número parecido com 1 para a gente ter uma comparação, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, né? Projeto adequado com parametração genérica, né? Ele deu 0,9. Todos têm um peso, e todos os itens têm 3 ou 4 opções, né? Então, no caso, eu escolhi algumas que vão dar, por exemplo, né? Projeto de implementação detalhada com demais projetos, por exemplo. Empresa especializada de engenharia de implementação como uma aplicação, né? Fiscalização eventual do projetista, né? Proteção mecânica executada pelo aplicador, né? Então, todos têm esses parâmetros. Mas eu posso fazer uma coisa, eu posso melhorar ou posso piorar essas características. Por exemplo, eu clico aqui na primeira coisa. Eu vou, em vez de ser uma parametrização genérica, eu posso melhorar para que essa parametrização seja detalhada e específica. Aí o número de 0,9 aumenta para 1. Né? A gente tem aqui, por exemplo, registro do controle de qualidade, né? Antes só tinha um registro, mas a empresa não possuía ISO 9000. Possuindo ISO 9000, eu aumento de 1.1 eu aumento mais 10% a vida útil de referência, né? A fiscalização do projetista, permanente, né, do projetista e terceirizado especializado, eu aumento mais 10%, né? E aí eu vou colocando proteção térmica, por exemplo, é um fator muito importante, eu aumento mais 10% a vida útil de referência, né? E colocando todos esses parâmetros, eu vou ter, por exemplo, uma tabela onde todos estão os melhores parâmetros, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, projeto detalhado específico, né? Compatibilização durante o projeto, a construtora possui ISO 9000, o aplicador possui ISO 9000, né? Fiscalização permanente da construtora, fiscalização permanente pelo projetista, né? Isso vai aumentando e, no fundo, ele vai te dar um fator, né? Não de 1, mas vou aumentar de 1.5, quer dizer, eu aumento aquela vida útil de referência de 20 anos para 30 anos de vida útil de projeto. Então, isso é uma característica que a gente mostra nesse trabalho, né? E aí, o contrário, por exemplo, eu posso escolher todos os ruins, né? Todos os ruins que acontecem, né? Todos os ruins, por exemplo, o projeto inadequado sem parametrização, né? 0,8, perdi 20%, né? Sem projeto e com especificação, também perco 20%. E uma coisa importante, especificação, né? Ele mostra assim, sem projeto e com especificação quer dizer o seguinte, tem especificação do fabricante, mas não tem um projeto de implementação. Mostra exatamente assim, especificação para fabricante não é projeto. Isso é muito importante de dizer, né? A especificação do fabricante é como se fosse uma bula de remédio, ele vai estar lá genérico para todo mundo, né? O projeto é uma receita que o médico atendeu o paciente e sabe exatamente na consulta, né? Essa é a diferença de especificação com o projeto, né? Sem qualidade, né? Sem fiscalização, né? Sem proteção mecânica, sem trânsito, sem nodo, sem manutenção, sem nada, isso vai dar o quê, né? Vai dar um número que vai dar 0,3, né? Então, aquele, né, manta de vida útil de referência de 20 anos, a vida útil de projeto acaba sendo 5 anos. É isso? 6 anos. Tá? 6 anos. Né? Então, você já começa a entender por que às vezes a mesma manta do mesmo fabricante, do mesmo lote, dura mais numa obra e dura menos numa outra obra, né? E no fundo, uma das coisas interessantes, né, é que a diferença entre os dois, né, dos piores fatores com os melhores fatores, ele deu um número 5 vezes maior, onde uma mesma manta de 20 anos pode durar 6 anos ou pode durar 30 anos. Isso justifica uma série de coisas para a construtora. Vale a pena colocar fiscalização? Vale. Vale a pena fazer um projeto de implementação? Vale. Por quê? Porque ele vai economizar dinheiro com isso, né? Porque o material dura mais. Tá? E aí a intenção é sempre, toda intervenção, você pergunta, isso mantém ou não o valor do imóvel, né? Então, nesse sentido, esse é um trabalho que a gente mostra, que é exatamente o trabalho da indústria com uma associação, seja o IB, seja o AEI, né? Esse é um trabalho que eu acho que... Sério? Então, fica só por aí. Na verdade, então, a gente fala... Dá para falar um pouquinho do concreto autofertilizante? Tá bom. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Aí entra na vertente agora da pesquisa, né? A parceria entre a indústria, né, e
o ITA, né, que é a universidade. Né? A gente fez um trabalho chamado concreto autocicatrizante. Né? Esse trabalho foi a minha dissertação de mestrado lá. Né? E a minha dissertação de mestrado, lá tinha um apelido que a gente estava chamando de concreto Wolverine. No fundo, o pessoal sabia que o pessoal estava tirando o sarro de mim. Né? Mas a ideia, na verdade, é mostrar que, assim, dentro dessas pesquisas, né, a primeira pessoa que estudou concreto autocicatrizante foi essa professora de Illinois, né, que é a professora Caroline Dry, né, que ela usou cápsulas, né, e ela é da departamento de arquitetura. Então, os arquitetos foram né, assim, a mãe do concreto autocicatrizante foi uma arquiteta, né? Isso. E aqui você vê, né, esse concreto, onde ela utilizou uma fibra com adesivo. Na hora que o concreto tem uma fissura, a fissura rompe essa fibra, sai o líquido, e esse líquido que você vê está fechando a fissura, é o primeiro princípio do concreto autocicatrizante. Né? Um trabalho que tem uma ligação bastante interessante é esse trabalho desse professor Scott White. Não é na área de concreto autocicatrizante, mas na área de circuitos eletrônicos autocicatrizantes. Ele é do departamento de engenharia espacial, mas também da Universidade de Illinois. Né? Então, ele inventou um circuito eletrônico autocicatrizante, mas a palavra-chave dele é confiabilidade. Né? Em 90% dos casos, ele conseguiu recuperar 99% da condutividade. Né? E é um sistema extremamente simples, onde tinha cápsulas que tinham metal líquido, que ele, na hora que rompia, ele voltava e dava contato de novo nesse material. E a grande vantagem é que, assim, funciona sem gravidade. Né? E aí, uma das coisas importantes, você começa a ver que, a partir do trabalho dry, né, do Sir White, você vai ter um crescimento exponencial nessa área de materiais autocicatrizantes. Né? Então, a gente acredita que sim. Em 2005, a RILEM, que é uma entidade internacional de pesquisa dentro da área de construção civil, ela se interessou em estudar o concreto autocicatrizante e criou um comitê chamado SHC 221, que é um comitê, né, criado sobre fenômenos de autodescrição de materiais básicos científicos, onde ele tem simpósios internacionais, né, ele tem um relatório estado da arte, né, onde ele publica todos os avanços de pesquisas. Né. Você vai ter algumas características onde você tem uma série de centros de estudos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é um professor que estuda muito fibras dentro do concreto. Né. Então você tem aqui um material que, por exemplo, tem tanta fibra que ele dobra. Né? Então é um jeito de você fazer com que a fissura, quando você utiliza a fibra, uma fissura de 1 milímetro vira 10 fissuras de 0,1. E aí é mais fácil de autocicatrizar uma fissura de 0,1, mesmo sendo 10. Né? Então esse é o princípio do autodescrição, utilizando fibra de vários tipos. Né? Aqui a gente tem Alemanha, mas assim, os dois centros mais importantes são a Bélgica. A gente tem essas duas professoras e aí a gente tem 2 biólogos. Né? Eles são vocês vão ouvir alguns trabalhos onde o pessoal realmente trabalha o concreto autocicatrizante, mas utilizando bactérias como sendo um material de geração autocicatrização. A mesma coisa ocorre aqui, né? Na Universidade de Delft. Esse professor Aldo Coendes foi interessante porque ele lecionou por 5 anos aqui na Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, ele trouxe uma série de coisas da Universidade de Delft para cá. E esse professor, ele é um biólogo, na verdade. Né? Então, eles se formaram o que a gente chama de bioconcreto. Então, daqui a pouco você vai ter na concreteira, né? Além do balanceiro, você vai ter um biólogo lá dentro. Né? Aqui na Ásia, a gente tem o trabalho do professor Kish, exatamente onde ele utiliza, na verdade, nanocerâmicas para a autoconcentração. E esse trabalho foi base do trabalho que a gente fez lá no ITA. Né? Aqui a gente tem os trabalhos de Santiago, mas são todos materiais que a gente entende uma seguinte, né? A partir do trabalho que a gente fez aqui no Laboratório de Materiais do ITA, né, uma série de outras faculdades começaram a fazer a mesma coisa. Né? E uma das coisas que eu acho que é bastante interessante mostrar é o seguinte: antigamente a gente era muito, a indústria de produtos químicos era muito caixa preta. Né? Então, você misturava 5 partes de pó, 2 partes de água, né? E se a coisa não desse certo, a culpa era do aplicador. Né? Hoje não, hoje a questão, a gente começa a entender que a pesquisa, a divulgação é a coisa mais importante. Então, a gente tem uma série de professores, o Adriano Damasio no Sucre, né? O professor Simão Priscuni do Mackenzie, aqui o professor Luiz da Facens, a Berenice, da professora de Londrina. Aqui é um trabalho de autodescrição de bactérias.
a Denise Dalmolin com o Josué lá na URGS, né? A professora Jéssica Pacheco com o professor Bernardo Tchiquian, ele já faz, a professora Jéssica está fazendo tanto fungos, bactérias cristalizantes, né? E aqui a gente tem, por exemplo, esse foi o trabalho, sim, no fundo, foi um trabalho que a gente montou com a orientação da professora Maria Ângela, né? E também com a orientação do Paulo Helene. A gente conseguiu fazer um artigo, publicou um artigo técnico em inglês, né, nessa revista em dezembro do ano passado, né? Então, esse foi uma conquista tanto para o ITA quanto para a gente, né? Porque isso conta bastante pontos, né? E basicamente essa pesquisa você encontra no site da pós-graduação do ITA, né? Você vai encontrar lá concretos autocatalizantes. Aí no caso a gente utilizou o cimento de escória de alto forno ativado pelo cristalizante. Né? Basicamente ele quer dizer o seguinte, né? A gente tem, quanto maior o teor de escória de alto forno, maior seria a autocicatrização. Mas uma coisa que você observa é o seguinte: esse aqui tem 55%, então esse foi melhor, né? Esse aqui, né, tem 34%, né? Mas foi o terceiro. Você verifica que tem uma inversão aí, né? E no fundo a gente começou a entender que na verdade é o seguinte: para você fazer um concreto autocicatrizante, o pulo do gato está na adição mineral, né? Então, se eu trabalho com um CP3 que tem grande quantidade de sílica, eu adiciono mais sílica ativa, né? Ou metacaulin, ou pozolano, ou argila calcinada. Se eu trabalho com um CP5 que tem grande quantidade de cálcio, eu adiciono mais cálcio, ou então mais filha calcário ou mais cal dentro desse concreto, né? Esse é o pulo do gato quando a gente associa isso, esses três dentro do concreto. Então, toda vez que a gente trabalha com CP3, junta a sílica ativa, CP5, filler calcário, né? Então, a gente vem reiterantemente fazendo esse trabalho dentro do concreto, né? Uma das coisas que a gente verifica, na verdade, uma coisa interessante, que entra um pouquinho na questão estrutural, né? Esse aqui é um gráfico onde você vê que assim, o concreto tem 1 dia, 28 dias, 50 anos, né? E o concreto é um dos poucos materiais que aumenta a resistência com o tempo, né? Isso não acontece com aço, não acontece com madeira, não acontece com PVC, mas concreto não. Ele aumenta com 1 dia, com 28 e com 50 anos está diferente, ele está com 16% a mais, né? E como a gente carrega a estrutura aos 28 dias, a gente vai ter uma queda de menos 27%, né? Esse efeito de queda e de crescimento a gente chama de efeito Risch, né? E a gente encontra esse 0,85, que é o final desse processo, nessa equaçãozinha que quando a gente calcula a tensão no concreto, né? Tensão no concreto é FCK, é aquele número que você liga lá para a concreteira e fala assim: me manda FCK 30, né? Bombeável, né? Então você coloca 30 aqui nessa formulinha. Gama C é 1,4, que é a segurança do concreto. E muita gente confunde esse 0,85 como sendo um coeficiente de segurança. Na verdade, é o efeito Risch de aumento de resistência, queda e levantamento da resistência. E no caso do concreto autocatalizante, a gente consegue mexer nesse número aqui, né? Quando a gente coloca fibra, a queda não é 27%, é de 21% a 22%. Quando a gente utiliza catalisador, ele antecipa a recuperação desse crescimento. E a associação do CP3 mais a sílica ativa mais o catalisador, ele estabiliza num patamar não de 0,85, mas num patamar um pouquinho maior, né? De 1,05, que é 22% maior, né? Então, no fundo, teoricamente, né, eu poderia dizer que esse número eu poderia mudar esse 0,85 por 1,05, né? Mas como a gente só tem poucas pesquisas nisso, a gente não pode fazer isso. Então, volta de novo 0,85. Né? Mas eu posso falar para o calculista que é o seguinte: você pode ficar pelo menos 22% mais tranquilo na hora que você vai dormir, depois que você calcular uma estrutura, né? Mas assim, no fundo, se a gente conseguir consolidar esse número, a gente quer dizer o seguinte: é 22% menos de área e, consequentemente, 22% menos volume de concreto. A concreteira não vai gostar muito disso, né? Esse mesmo conceito a gente colocou na linha 4 do metrô, na linha sul. Basicamente, na laje de fundo das estações, é uma laje meio trapezoidal, onde vai passar o tatuzão por cima, né? Foi as 3 lajes aqui, nessas 3 estações, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz, né? Aqui a gente vê uma primeira concretagem, né? Essa é a parte do fundo, né? Já com esse conceito, cimento CP3, né? e aditivo cristalizante. Na Antero de Quental já está todo cristalizado aqui, já está todo concretado toda a parte. E aqui a gente tem uma visão do fundo já concretado, mas já com a parte do tatuzão já pronta para embocar dentro da estação, né? E aqui a gente tem 2 obras que a gente utilizou essa tecnologia, né? O que é o MIS e o MAR. O MIS
e o Museu de Imagem do Som. No fundo, eu só vou mostrar esses artigos feitos pelo professor Paulo Helene e pelo professor Carlos Brits, onde a gente teve, né, para mostrar onde está escondido o concreto autocicatrizante, né? Então, está aqui, né, o CP340 com a silicativa, mais o cristalizante aqui, né? Mais o cristalizante aqui. Esse é onde está escondido o concreto autocicatrizante no artigo do professor Paulo Helene, né? É um trabalho que a gente... o concreto, ele tem uma característica de fechar fissuras até 0,4 milímetros, desde que são passivas, né? E no caso a gente fez algumas, a única coisa que foi necessário foi as injeções dos 33 ponteiros que teve e algumas juntas de dilatação ali. É um trabalho que foi utilizado 100% de gelo porque foi uma laje que tem 1 metro de espessura, então existiu um cuidado bastante na questão térmica do concreto. Né? No caso do mar, é essa laje aqui de cima, né, que tem 25 por 65, 15 centímetros de espessura, e ele tem uma forma de onda, né? Então, onde tinha um vale, acumula água, então o pessoal colocou um ralo e colocou um tubo de aço galvanizado, né? Então, são 37 tubos galvanizados que sustentam, né, essa laje de 800 toneladas a 30 metros de altura. Né? Esse é um trabalho que foi feito, escrito pelo professor Ivan Ramalho da UF, né? Aqui a gente tem o professor Vanderlei Correia, fazendo tecnologias do concreto, né? E aqui a gente vê escondido o concreto autocatalizante, né? CP340RS, né? A gente tem aqui um cimento e silicativa, né? Silicativa e a microfibra e agente cristalizante compondo aí o concreto autocatalizante ali. Né? Essas são mais ou menos a questão que eles estão lá dentro. Tá? Também foi colocado 80% de água, mas nesse caso foi para retardar a pega do concreto, para que nas faixas os concretos não formassem juntas frias, e foi uma concretagem contínua, não teve uma concretagem contínua de 13 horas seguidas para que não tivesse junta de concretagem. Né? Aqui você vê a quantidade de ferro, são quase 313 kg de aço por metro cúbico, então é quase um ferro-cimento. Né? Uma coisa importante é a cura de CP340, é sempre o dobro do período do concreto. E esse é o ponto que é importante. Né? Eu acho que sim, a mudança de paradigma vem pelas associações. Parabéns à EI pelo trabalho de vocês, acho que é muito importante mostrar que a manutenção leva a durabilidade, né? Acho que esse seria a grande mensagem para vocês hoje.